Oi gente, tudo bem? Estou aqui com a Cherry, dá oi pro pessoal, Cherry, dá oi pro pessoal. Hoje é Veda 15, Veda dia 15, uhul! Veda dia 15, Cherry. Gente, hoje eu vou falar de um assunto bem delicado, mas é de extrema importância. Sabe por quê? Porque eu já passei por isso e minha mãe também sofria disso. Então, como vocês viram no título do vídeo, né? Hoje o vídeo é sobre depressão. Sim, depressão é uma doença, gente. Sentimento de tristeza, tudo isso, sabe? Tudo isso as pessoas normalmente passam por isso. Mas quando o negócio é persistente, dura semanas, aí tem que procurar um médico, porque aí as coisas podem ser mais graves, não só um mal-estar, né? Então temos que conhecer algumas coisas sobre a doença para poder procurar ajuda ou ajudar alguém, tá certo? Então fica até o final, que no final eu vou falar algumas recomendações, vou falar um pouco sobre o tratamento e vou falar sobre a depressão que eu tive. Eu já tive depressão sim, então também posso falar. A sensação de tristeza, autodepreciação e baixa estima é um dos principais sintomas da depressão. Se você já sentiu isso por pouco tempo, então não se preocupe, é normal as pessoas se sentirem tristes. Tem uma música que fala que felicidade não existe, o que existe são momentos felizes, ou seja, são alguns momentos e no geral são momentos infelizes. Não é bem assim, tem que ter um equilíbrio, gente. Você não pode ser até pode, né? Mas não é normal ser hiperativa e super feliz o tempo todo, 100% do seu tempo. Em algum momento você vai estar um pouquinho mais para baixo. Isso é normal. Agora, sempre para baixo, aí pode ser patológico, né, gente? Normalmente as pessoas que têm depressão têm aquele sentimento de culpa, sabe? Se sente culpada por tudo. E aí cada vez fica mais triste e mergulha naquele sentimento. Se você está passando por isso por vários dias, gente, é melhor procurar ajuda, né? Converse com algum familiar, procure um médico, porque quando ela é tratada logo no início, ela reverte rápido, né? As pessoas que têm depressão não sentem vontade para nada, nada tem importância na vida, sabe? É como se tivesse tirado as cores da frente dela, se tivesse tudo em preto e branco, perdeu a graça. É triste, gente, é triste. A depressão é uma doença muito triste. E olha, ela foi muito bem retratada nos livros e nos filmes, né? Dos livros virou filme, mas dos livros da autora J.K. Rowling, que eu admiro demais. Ela que escreveu toda a série do Harry Potter. Quem leu ou quem assistiu o filme viu o que é a figura do Dementador. Gente, o Dementador nada mais é do que a depressão que ela sentia quando ela era jovem. Ela retrata muito bem quando o Dementador suga a alma da pessoa, né? Ele suga, tira toda a felicidade. As pessoas com depressão acreditam que perderam a felicidade, perderam a razão de viver. E muitos tentam até suicídio, gente. Isso é grave, muito grave. Então, elas acreditam que perderam a capacidade de sentir alegria, perderam a capacidade de viver. E isso é muito grave, porque muitas dessas pessoas tentam suicídio e até algumas conseguem. Verdade. Tudo parece vazio, sem graça. Sabe o que é pior, gente? Que o deprimido, normalmente ele acha que é um peso para a família, um peso para a sociedade. E é por isso que ele busca... A saída que ele busca é o suicídio. Nossa, é muito triste, é muito triste. Essas pessoas, elas procuram isolamento, né? Elas não participam de atividades agradáveis, elas não têm mais passatempo, elas não têm hobby, elas não têm mais vida social, elas se fecham. É muito triste, elas se isolam. Nossa, é muito deprimido, né? Muita depressão. E quanto mais for o grau de depressão, mais graves são esses sintomas, esses sinais que as pessoas demonstram. E o familiar, a pessoa amiga, a pessoa mais próxima, tem que estar alerta. Sabe por quê? Porque depressão não tem idade não, gente. Atinge criança, atinge adolescente, atinge pessoas adultas, né?
e atinge também os idosos. Os idosos mais pelo isolamento, né? A própria família isola eles, ignora ele, e isso causa depressão neles. Nossa, é muito triste envelhecer com depressão, porque a família meio que ignora, deixa de lado. E a criança com depressão, geralmente é porque ela sofre bullying na escola, né? Às vezes ela comenta com a família, com os pais não dão muita bola. Então, prestar atenção, né, nas crianças. A depressão tem vários graus, desde o mais leve ao moderado ao mais acentuado. Então, se você percebe alguma coisa de diferente, não de um dia a dois, né? Isso é normal, como eu falei antes, é normal. Mas se estende por vários dias, então tem que tomar alguma providência para não piorar ainda mais a situação, né? Tanto a adolescente como a criança, quando ela está com depressão, um dos sintomas evidentes é a diminuição da capacidade de pensar. Ela tem dificuldade de notas na escola, ela tem dificuldade de se concentrar, ela tem dificuldade de tomar decisões. Então é bem... Tem os sinaizinhos, né? Tem os sinais que dá para um alerta. Quando o rendimento escolar começa a baixar, a pessoa, o filho se tranca no quarto, se isola, não quer saber de conversar. Pode ter coisa aí. Esses sintomas, esses sinais, gente, não é eventualmente, é uma vez ou outra, ou 2, 3 dias seguidos. Esses sinais, esses sintomas, eles ocorrem a maior parte do tempo, durante dias e dias. Então, um alerta. Às vezes ele pode dar aquela melhora, mas daqui a pouco ela já está novamente deprimida. Então, busque ajuda médica, porque as coisas podem ficar mais graves ainda. E o que causa a depressão, né? O que leva a pessoa, a criança, o adolescente a ficar deprimido? Então, são várias causas. Gente, eu estou falando isso porque eu dei uma lida no assunto, eu me interesso muito, porque eu já tive depressão e eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. A minha mãe sofreu muito de depressão e foi assim, durante anos tratada, sabe? Não foi coisa assim rápida, não foi coisa de anos. Os sintomas fisiológicos da depressão é a falta de sono ou o excesso de sono, né? A insônia, o aumento do apetite, o excesso de apetite, aumento de peso ou a perda de peso, o emagrecimento. Então é de um extremo ao outro, vai depender de cada pessoa. Então, se você tem seu filho ou algum parente que esteja passando por depressão, você consegue perceber. É só ficar atento aos sinais e aos sintomas. Muitas vezes você consegue perceber que a pessoa chorou, né? Tem crises de choro seguida. Nossa, é muito triste. Só quem já passou por isso, quem sentiu um dementador, né, dentro, próximo a você, quando você sentiu o dementador sugando a tua alma, sabe o que eu tô falando. Eu estava lendo um site da Maria Helena Varela. Ela estima que cerca de 350 milhões de pessoas são acometidas por depressão no mundo. Então, você não está sozinho. Se você sente depressão ou se você já sentiu, como é o meu caso, eu não estou sozinha. São 350 milhões de pessoas. Diz que é a doença do século, né? Do século passado, do século atual, do século futuro. Sim, é uma doença, gente. E as causas podem ser genéticas, quando você herda os genes dos pais, né? A minha mãe, ela tinha... Até agora eu vou contar a história da família. A minha mãe tinha a depressão em grau muito severo, porque o dela era depressão por bipolaridade, ou significa que ela tinha um desequilíbrio bioquímico, geralmente é o lítio, né? Ela tomava carbolítio, que é um medicamento, para equilibrar o lítio no sistema nervoso dela. Então dava aqueles piripaque, ela entrava totalmente, ela ficava fora da casinha, fora do ar. Terrível, foram cenas assim terríveis, marcantes, durante a minha adolescência, quando a minha mãe foi diagnosticada pela primeira vez com depressão em grau muito grave. E aí foram fazer exame de sangue e perceberam que ela tinha o lítio em níveis mais baixos. Não se sabe se é hereditário isso, né? Provavelmente é, porque é um desequilíbrio bioquímico.
Eu sei que quando eu era jovem, qualquer notícia ruim que minha mãe tinha, qualquer notícia de abalo emocional, por exemplo, quando ela perdia um irmão, gente, não dava outra. 15 dias depois ela estava à base de medicamento, muitas vezes ela foi internada. Nossa, gravíssimo, gravíssimo, eu não gosto nem de lembrar. Mas eu tô aqui pra comentar com vocês, pra tentar ajudar vocês. Se vocês passam por isso, vocês não estão sozinhos. Pode ter certeza que muita gente já passou por isso e muita gente ainda tá passando por isso. Mas tem como reverter, tem tratamento, tá bom, gente? Então não se desespere, não entre em depressão também só por ouvir isso, porque tudo tem um jeito, tudo na vida tem um jeito, eu acredito nisso. Aí as causas externas podem ser várias, né? Trauma de infância, o bullying, as drogas lícitas e ilícitas. Quem não sabe, drogas lícitas são aquelas que você pode consumir legalmente, que é o caso do álcool, né? O fumo, são drogas lícitas, elas são legalizadas. E as drogas ilícitas são as ilegais, né? Tipo cocaína, tipo maconha, aqui no Brasil. Em outros países a maconha é usada para fins medicinais. Alguns tipos de medicamentos também podem causar a depressão. Segundo esse site, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, ele diz que as mulheres são mais vulneráveis à depressão por causa das oscilações hormonais, né? E foi o que aconteceu comigo, e agora eu vou contar o meu relato. Gente, quando eu tive meu primeiro filho, os dois filhos, né? Mas o primeiro, ele é um fato mais marcante, né, na nossa vida, porque é o primeiro, no final você nunca passou por nada. Todo período de gestação é tudo oscilação hormonal, é um período muito delicado para a mulher. Se você tem algum parente, alguma amiga ou esposa, né, que esteja grávida no momento, tem um carinho mais, tem uma paciência um pouquinho maior, porque a oscilação hormonal, ela está presente o tempo todo. Conforme a criança vai crescendo, vai mexendo em todos os humores, né? Os humores são os líquidos, né? Precisa de muito líquido. Imagina, a criança se desenvolve como se fosse dentro de uma piscininha. Aí a mulher precisa ingerir bastante água. E quando ela ingere água demais e não se alimenta corretamente, sabe o que acontece? Acontece um desequilíbrio mineral. Aí a gestante fica fraca, fica debilitada, pode prejudicar a criança, pode entrar em depressão. Tem que tomar muito cuidado porque são 9 meses de fragilidade, né? Um momento frágil, que vale a pena, né? Vale a pena superar isso tudo, porque é um outro serzinho que vem ao mundo, geralmente são seres abençoados, muito amados, então é muito legal. E o que aconteceu comigo? O meu filho nasceu de 8 meses, porque meu marido é muito alto e eu sou muito baixa. Eu tenho 1,62 m, meu marido tem 1,86 m. Acho que 1,85 m, 86 por aí. No meu corpo eu não tinha altura suficiente para desenvolver um bebê com a genética de pessoa alta. Então começou a ficar apertado. Meu filho já tinha tamanho de criança normal, mas não tinha mais espaço para crescer, limitado pelo meu tamanho. Aí quando eu fui na consulta do 8º mês de gestação, a médica falou: nossa, tu tá tendo a criança na rua, você vai ter essa criança na rua, porque ela já está encaixada para nascer, está forçando porque não tem mais espaço para ela. Aí vamos marcar uma cesárea, porque você não vai estar em trabalho de parto, não é o momento. E assim foi, eu fiz a cesariana, tive meu primeiro filho, e já me disseram que com 8 meses é bem complicado. É bem mais complicado ter filho de 8 meses do que de 7. Eu nasci de 7 meses, sabia? Nasci de 7 meses, mas isso aí é história para outro vídeo. Vou contar do meu filho. Meu filho nasceu com icterícia. Nasceu com icterícia. Você sabe o que é icterícia? Icterícia é aquela meio que uma síndrome que deixa a criança toda amarelada por falta de maturação do fígado. Então o fígado não funciona direito, as hemácias passam ali, elas não são destruídas o suficiente, e aí elas retornam para a corrente sanguínea e deixa aquele aspecto amarelado na pele da criança. Quando ele nasceu, ele ficou numa incubadora e a médica falou: para você
você tem duas opções. Ou você vai para casa e deixa ele pegar sol de manhã, todas as manhãs, porque é só uma questão de tempo, o fígado já vai cumprir com a função dele e a criança volta à coloração normal. Ou você fica no hospital, na incubadora, que daí tem a luz artificial para sanar esse problema da icterícia. Daí eu pensei, puxa, o hospital, por mais desinfetado que seja, né, as infecções hospitalares meio que assusta. Eu pensei, acho que em casa eu vou cuidar melhor dele. Gente, eu acho que eu errei ali, sabe? Eu errei. Porque eu levei a criança para casa, meu filho nasceu em dezembro. Eu pensei, nossa, a iluminação solar tá em alta, então não vai ter problema de sol. Eu deixava o meu filho todas as manhãs pegando sol. Só que é normal, gente, é normal a criança perder peso, né? A primeira semana a criança sempre perde peso. E o meu perdeu bastante peso. E ele não tinha força para mamar. E ele perdeu, ele começou a emagrecer. Nossa, pra quê? Diz o meu marido que quando eu saí do hospital já entrei em depressão, sabe? Eu devia ter optado de ter ficado lá. Mas eu quis ir pra casa. E eu acho que é aí que eu errei. Eu entrei em depressão, sim. Nas fotos eu apareço sempre chorando. Eu achei que meu filho ia morrer. E eu nem sabia que era depressão isso, né? Depressão pós-parto. E eu tinha esse histórico da criança até emagrecendo. E por isso que eu fiquei deprimida. Mas não, pelo que eu li, essa depressão pós-parto pode ser até por problema hormonal. Não tem assim, não precisa ter uma razão maior, né? Quando a ocitocina baixa, né, depois do parto, depois de descer o leite, a própria queda da ocitocina já faz o desequilíbrio hormonal, já é suficiente para causar a depressão pós-parto. E eu tive depressão pós-parto do primeiro filho. Gente, era terrível. Eu achava que meu filho ia morrer. Eu fiquei, eu acho que uns 2 meses chorando, achando que ele ia morrer. Controlava, ia lá no berço ver se ele estava vivo. Gente, eu chegava, sabe, a fazer uma loucura de anotar quanto que ele comia. Eu dava mamadeira, porque o meu leite não era suficiente. As mamadeirinhas, eu anotava quantos ml ele tomava, pra mim ter certeza que ele estava se alimentando e ganhando peso. Foi punk o negócio, foi punk. Eu só achava que ele ia morrer. E aí eu pensava, o que vai ser de mim se a criança morrer? Nossa, eu não vou conseguir superar isso. Eu vou me sentir a pior das mães. Tu vê, né? Às vezes não quer dizer, não depende só de você. É terrível. A criança com problema que vai definhando e morre logo depois que nasce, não quer dizer que a culpa é da mãe, sabe? Então, eu fiquei muito mal. E a partir do 3º mês, quando ele começou a ganhar peso, aí eu já me senti aliviada e pensei, não, agora não morre mais. Agora eu tô feliz. Nossa, mas foi punk. Tanto é, gente, que no segundo filho eu não cometi esse erro. O meu segundo filho também nasceu de 8 meses. Ele não tinha líquido, tava grudando no meu útero, sabe? Ele tava grudando, sério. Eu fui na consulta de 8 meses e aí a doutora ficou louca. Falou, nossa, essa criança tá tendo aderência, você tem que tirar urgente. Aí marcou uma cesárea e meu filho nasceu com o mesmo peso, mesma altura do outro, igualzinho, sabe? Mesmo tempo de gestação, tudo igualzinho o outro. E com icterícia também, por ter sido prematuro, né? E aí ele nasceu em setembro e eu falei pra doutora, não, pode deixar na incubadora que eu vou ficar no hospital, sim. E aí, claro, né, já tinha experiência do outro, foi bem mais tranquilo, daí eu não tive depressão pós-parto do segundo filho, não. Mas do primeiro foi punk, o negócio foi punk. Então, gente, eu vim aqui, ó, falar pra vocês da minha experiência, né? Até pra um alerta pra quem tá passando por isso, ou pra quem já passou, que não se sinta sozinho. Tem muitas pessoas que também já passaram por isso, ou que estão passando, você não é a única. Pode passar aí. Tá, gente? Então, vou falar um pouquinho agora de tratamento. Eu, na época, eu não precisei me tratar. O meu marido me deu muito apoio naquela época, sabe? Muito apoio. Ele estava o tempo todo presente e dando força. Não, o menino tá crescendo, não se preocupe, ele não vai morrer, não vai morrer. E isso me ajudou bastante. Se não fosse ele, se eu estivesse sozinha, o diagnóstico deve ser sempre feito por um profissional, por um médico que vai avaliar a história do paciente, vai verificar se os sintomas persistem por pelo menos 2 semanas, né? Não vai sair diagnosticando. Ele vai
vai acompanhar o paciente, vai verificar se realmente é depressão, em que grau está, e para fechar o diagnóstico diferencial. Tem algumas outras doenças que podem confundir com depressão, tá certo? Então, por isso tem que procurar um médico. O estado depressivo pode ser um sintoma secundário a uma outra doença. Por isso, a importância do médico. Agora, tratamento. Grandes chances de cura. Quando é a primeira vez, tem grandes chances de cura. A literatura cita que se ocorreu uma vez, a chance de ocorrer novamente é 50%. Você vê, né? Eu tive depressão pós-parto do primeiro e do segundo já não tive. Então, é muito relativo. É uma doença que exige acompanhamento médico para o tratamento. O tratamento vai variar de acordo com o grau, né? Leve, moderado ou grave. Normalmente, o grau leve responde bem ao tratamento psicoterápico. Nos casos mais graves, com efeito negativo para a família, para a pessoa, para a sociedade, para a vida profissional dela, aí exige medicamentos mais fortes, né? O uso de antidepressivos com o objetivo de tirar a pessoa da crise. E no caso muito grave, tipo minha mãe, por exemplo, ela precisava ser internada, ela precisava de acompanhamento psiquiátrico. Foi punk o negócio, foi punk lá em casa, o negócio foi punk. Gente, as recomendações finais que eu posso deixar para vocês é que a depressão não é uma loucura, não é preguiça, não é irresponsabilidade, não é desleixo da pessoa, né? É uma doença sim. E o deprimido precisa de muito apoio nessa hora, muito apoio da família, muito apoio dos amigos. Como eu já falei, pode ocorrer em qualquer fase da vida. Então, não é porque é adolescente que está passando pela fase de adolescência, não é porque é criança que está inventando, ou idoso que quer chamar atenção. Cuidado, gente, cuidado, não vamos rotular. Depressão é uma doença e deve ser tratada como tal. Os sintomas, gente, pode variar conforme o caso, cada caso é um caso. Então, se você tem 4 ou mais sinais ou sintomas do que eu falei, que persistem por mais de 2 semanas, procure ajuda médica. E por último, gente, a família do deprimido precisa ter conhecimento para poder ajudar melhor. Não deixe a pessoa sozinha no quarto isolado. Procure motivar, traga para o convívio social, vai para o parque, vai passear, vai para a praia. Faça ele ver o mundo novamente com cores. Imagine você no lugar dele, né? O objetivo do vídeo era dar uma luz, dar um olhar melhor para as pessoas que estão passando por isso ou que já passaram, né? Para elas não se sentirem sozinhas e quem sabe tentar ajudar de alguma forma. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Informando no canal, corre, se inscreva. Dá tchau para eles, dá tchau. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Até a próxima vida.